Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma aula remota de Ciências Naturais. Como vocês sabem, eu sou o professor Murilo. E na aula de hoje nós vamos estudar o capítulo 5. Nós vamos dar início, na verdade, ao capítulo 5, que tem como tema genética e seus fundamentos. Ele está aí localizado na unidade de Vida e Evolução. Peço que desde já vocês abram o livro de vocês na página 66, tá certo? Então, vamos dar início. Pessoal, acredito que vocês já tenham percebido que nós herdamos muitas características dos nossos pais, seja o cabelo, olhos, nariz, cor da pele. Então, essas características, como nós herdamos essas características dos nossos pais? Então, essas perguntas e outras perguntas relacionadas a questões de hereditariedade é o que a gente vai estudar na aula de hoje. Mas primeiro vamos lá. Mendel e as origens da genética. A transmissão das características hereditárias de uma geração para outra, originando indivíduos com semelhanças e diferenças entre si e em relação aos seus pais, é o que chamamos de herança biológica ou hereditariedade. Então, se vocês pegarem aí na página 66, um quadrozinho um pouco rosa, tem aí explicando o que é hereditariedade bem a fundo. É um conjunto de processos biológicos que resultam na transmissão de características, ou seja, de características transmitidas de uma geração para outra, tá certo? E qual é a ciência que estuda a hereditariedade? É a genética, é justamente do que nós vamos falar na aula de hoje. Então, os primeiros estudos sobre a hereditariedade foram feitos com base nos resultados descritos por um monge chamado Gregor Johann Mendel, mas a gente vai chamar de Mendel, que é um pouco mais fácil da gente pronunciar, tá certo? Ele estava, pessoal, interessado em entender as possíveis, aliás, entender se seria possível gerar novas espécies de ervilhas por meio de cruzamentos. E esses cruzamentos eles eram controlados, ou seja, ele era quem fazia esses cruzamentos. Então, em 1866, após muitos anos realizando cruzamentos entre diferentes variedades de ervilha, Mendel publicou em detalhes os resultados. Então a gente vai falar um pouco sobre esses resultados que Mendel ele colheu após estudar por vários anos as ervilhas. Então vamos entender primeiro o porquê que ele estudou as ervilhas. Então, pessoal, porque as ervilhas elas possuem algumas características que ajudaram no desenvolvimento do seu projeto, tá certo? Então vamos lá. São plantas de fácil cultivo, apresentam um ciclo de vida curto, ou seja, nascem, crescem, nascem, se desenvolvem e morrem em um curto período, o que possibilitava a observação de várias gerações em curtos períodos de tempo. Então, produzem um grande número de sementes, certo? E tem características fáceis de ser observadas e comparadas. Por exemplo, algumas características que a gente vai falar daqui a pouco. Questão de as ervilhas verdes, amarelas, com vagens lisas e rugosas. Então, ele observava essas características. São fáceis de ser observadas, tá certo? E por último, podem se reproduzir por autofecundação, certo? Cada flor ela apresenta as estruturas. Vocês lembram que a gente estudou nas outras aulas as estruturas reprodutivas da flor? Então, que tem a parte masculina e a parte feminina. Então, se ela se reproduzisse por autofecundação, ela poderia gerar linhagens puras, certo? Que eles chamavam de linhagens puras. E o que é essas linhagens puras? É o conjunto, certo? Conjunto de indivíduos que queriam apresentar as mesmas características dos seus pais, né? Seus progenitores, tá certo? Então vamos lá. Vamos entender como foi que ele começou esse processo de estudo. Vamos ver o que ele estudou primeiro. Então, Mendel pesquisou inicialmente as características de maneira isolada, ou seja, o que foi que ele fez? Ele foi partindo de uma coisa de cada vez. Não foi. Ele foi estudando um pouquinho, foi se aprofundando, tá certo?
Então, ele começou pelas linhagens puras, ou seja, pela questão da autofecundação. Da mesma flor, ele autofecundar. Então, ele observou, por exemplo, que quando se cruzava plantas de flor púrpuras, ou seja, flor roxa, se originavam plantas com flor roxa, da mesma cor. E se ele fizesse isso com as brancas, também iriam originar descendentes, flores de cor branca, né? Então, ele conseguia essas linhagens puras fazendo o que eu acabei de explicar, a questão da autofecundação, de maneira artificial, por várias gerações, tá? Como mostra nesse esquema que a gente vai ver aí, pessoal. Ó, nós temos aí nesse esquema a estame, o carpelo, né, como a gente já está estudando, a parte masculina, aliás, o órgão reprodutor masculino, que é o estame, e o órgão reprodutor feminino, que é o carpelo, né? Então ele fez a autofecundação, ou seja, ele fez com que a própria flor, de maneira artificial, ela se autofecundasse. E a gente sabe que se for de maneira natural, vai um agente polinizador, ele vai pegar aquele pólenzinho e vai levar até a outra flor, e aí vai gerar uma variabilidade de descendentes. Então ele fez justamente o contrário, ele autofecundou a flor, que era para gerar apenas descendentes iguais à flor, tá certo? Então, bora lá. Então vejamos aí, pessoal, alguns dos resultados dos experimentos de Mendel. Então, ele observou, além da questão das flores, da cor da flor, diversas outras características que a gente vai ver aí nesse quadro. Observem aí, pessoal, que nós temos aí características com relação ao formato da semente, a cor da semente, certo? A forma da vagem. Mas percebam uma coisa, que aí no quadro tem falando assim, característica dominante, característica recessiva. Então daqui a pouco a gente vai entender o que é a característica dominante e o que é a característica recessiva, tá certo? Então bora lá. Então antes Mendel tinha cruzado flores que originariam flores da mesma cor, ou seja, ele usou primeiro os mesmos progenitores, tá certo? Então, no segundo experimento, Mendel cruzou ervilhas amarelas de linhagem pura, ou seja, elas eram puras, né? Com ervilhas de sementes verdes, também de linhagem pura. Então ele pegou as sementes verdes e cruzou, aliás, as sementes verdes e cruzou com as amarelas, tá certo? E obteve descendentes somente de uma cor. Então, gente, como é que eu cruzo ervilha verde e ervilha amarela e só gera de uma mesma cor? Então essa primeira geração ele chamou de geração parental, ou nós vamos chamar de geração P. Então a primeira geração apenas gerou sementes, ou seja, novos, vamos usar essa palavra, indivíduos da mesma cor, certo? Então, ou seja, sementes apenas amarelas. Então gerou apenas amarela. Eu cruzei sementes amarelas com sementes verdes e gerou apenas sementes amarelas. Eu sou cheio, mas cadê as verdes? Por quê? Lembrando que as duas gerações eram gerações puras, tá certo? Então, continuando seu experimento, Mendel fez a autofecundação dos indivíduos da geração F1, obtendo desta vez indivíduos com sementes amarelas e indivíduos com sementes verdes, na proporção 3:1, tá certo? Então, digamos que a cada 3 sementes, cada 3 sementes amarela, uma nascia verde, tá certo? Então ele repetiu esse cruzamento por por diversas vezes, sempre ele obteve o mesmo resultado. Então observem aí, pessoal, observem aí na figura na página que nós temos aí, ó, as ervilhas amarelas e as ervilhas verdes. Então, primeiro, essa primeira geração aí que vocês estão vendo é a geração parental, tá certo? O que é essa geração? Era a geração que possuía apenas indivíduos puros, ou seja, não haveria nenhuma mistura de indivíduos, não tinha mistura, entendeu? Aí, por isso que estava chamando de pura. A segunda geração, ela gerou indivíduos que nós vamos chamar de, digamos que F1, tá bom? Nós vamos chamar de F1, que é para ficar geração F1, geração de filhos, pronto.
primeira geração de filhos, ou seja, de descendentes, gerou indivíduos somente amarelos. Mas observem aí, pessoal, que nós temos aí esse Vzão e esse Vzinho, que nós vamos chamar eles de alelos, tá certo? E o que é esses alelos? Vamos entender um pouquinho do que seja esses alelos. Então, esses alelos, pessoal, são um par de fatores hereditários, que vocês podem acompanhar aí abaixo, tá certo? Ou seja, o que são esses fatores hereditários? São fatores responsáveis pelas características dos indivíduos, ou seja, que podem ser passados de uma geração para outra por meio da reprodução. Então, os alelos, eles são fatores hereditários que vão ser passados de geração para geração, tá certo? Então, observem que vamos entender que esse Vzinho, esse V, eles eram fatores hereditários, ou seja, os alelos. Então, observem que as ervilhas verdes, elas tinham um tipo de alelo e as amarelas tinham outro tipo de alelo. A gente vai entender cada um deles daqui a pouco, tá certo? Então, bora. A formação dos gametas masculinos e femininos, cada gameta ele possui ele carrega um dos fatores, ou seja, um dos alelos, que vão se reunir na formação do zigoto para formar um novo ser. Então, nos cruzamentos entre dois indivíduos, cada um deles contribuiria, portanto, com um dos fatores de hereditários. Foi o que aconteceu aí. Ó. Se a gente voltar para observar, então as ervilhas verdes e as amarelas, cada uma tinha uns alelos, digamos que os alelos distintos, e cada uma contribuiu para a formação da geração F1, certo? O que são esses alelos? São os fatores hereditários, tá certo? Então, como na segunda geração, que nós chamamos aí de F1, não apareceram sementes verdes, Mendel concluiu que as sementes amarelas elas tinham um alelo dominante, tá certo? Um fator hereditário, um alelo dominante, e que ele representou por Vzão, que a gente chama Vzão e Vzinho. Então, o V maiúsculo, né? Então, a gente vai caracterizar como o caráter dominante, tá certo? Então, e que a semente verde tinha um fator hereditário, um alelo recessivo, né? Que a gente vai chamar de Vzinho. Por isso que tem aí, se vocês observarem, tem Vzão e Vzinho, tá certo? Então, e que esses alelos eles tinham passado para a próxima geração. Então, tanto eles tinham passado o caráter dominante como o caráter recessivo para a próxima geração. Porém, que ela ia se manifestar de maneira diferente, tá certo? Poderia se manifestar em todos os indivíduos ou poderia não se manifestar. Então, vamos entender o porquê. Se a gente observar aí, pessoal, ainda, a gente pode perceber que para cada 3 sementes, como eu falei antes, gerou-se, aliás, 3 sementes amarelas, gerou-se uma semente verde, beleza? Então a gente pode observar aqui uma porcentagem das sementes, ela vai nascer com caráter recessivo. Ou seja, qual é o fator recessivo? Digamos que nesse caso nós estávamos utilizando a cor, então a cor verde. Então a cor dominante foi a amarela, tá certo? Então 75% das ervilhas, ela tem caráter dominante, alelo dominante, no caso, o amarelo. 25% das ervilhas tem caráter recessivo, alelo recessivo, fator hereditário recessivo, certo? Que é, nesse caso, pela cor verde, certo? Então, pessoal, digamos que assim, ó, indivíduos que apresentam um tipo de fator hereditário são chamados de homozigotos, ou seja, que apresentam apenas um tipo de fator hereditário. Lembre-se, o que são os fatores hereditários? São os alelos. Então, indivíduos que apresentam somente um tipo de alelo, ele vai ser chamado de homozigoto. Indivíduos que apresentam 2 tipos de fatores hereditários são chamados de heterozigotos, tá bom? Ou seja, um alelo um tipo de alelo com mais outro tipo de alelo são chamados de heterozigotos. Então, portanto, vamos observar. Nesse quadro anterior, nós temos aí representada a proporção de 2 indivíduos heterozigotos. Quais são esses indivíduos heterozigotos? O que tiver Vzão e Vzinho, ou Vzinho, Vzão, tá certo? Ou seja, caráter dominante com caráter recessivo, certo?
Caráter dominante representado pela letra maiúscula e caráter recessivo representado pela letra minúscula. Para um indivíduo homozigoto dominante, ou seja, quando ele é um indivíduo homozigoto dominante é quando os dois caráteres são iguais. Por exemplo, que nós vamos representar por Vzão, Vzão, as duas letrinhas maiúsculas para a dominância do fator hereditário. E nós temos aí um indivíduo homozigoto recessivo, quando os dois fatores, quando os alelos são iguais e são recessivos, representados pela letra minúscula. Ou seja, lembre-se aí, fator dominante que vai predominar na espécie, recessivo que pode ser que vá algum descendente nascer com aquele tipo de fator, tá certo? Então, lembre-se disso. Homozigotos que apresentam dois tipos de fatores hereditários, aliás, os mesmos tipos de fatores hereditários, os fatores hereditários iguais. Heterozigotos que são diferentes, certo? Homozigotos dominantes, quando os dois são iguais e a característica é dominante em relação à outra, ou seja, vai predominar em relação à outra. E homozigoto recessivo é quando as características é recessiva e não vai predominar com relação a outro. Pode ser que algum indivíduo da geração venha a apresentar esse alelo recessivo, tá certo? Então, pessoal, esses resultados eles permitiram a formulação de um princípio geral que ficou conhecida como a primeira lei de Mendel, ou seja, o que é que diz essa primeira lei de Mendel? As características dos indivíduos são determinadas por um par de fatores hereditários, um par de alelos que se separam na formação dos gametas, tá certo? Outra coisa também, pessoal, é que Mendel também concluiu que os fatores hereditários, os alelos, eles haviam uma relação de dominância de um sobre o outro, certo? Fazendo com que o alelo recessivo ele só pudesse se manifestar se não existisse o alelo dominante, tá certo? Então, só que esses experimentos de Mendel, após esses experimentos surgiram muitas dúvidas com questões relacionadas à transmissão dessas características de uma geração para outra, né? Então, a gente vai também entender um pouquinho, né? Se um fator hereditário sempre ele vai ser dominante sobre o outro, se os seres vivos são determinados somente por um par de fatores hereditários, ou seja, um par de alelos. Então a gente vai estudar isso, vai ver isso a fundo nas próximas aulas, tá certo? Então, para encerrar, pessoal, nós temos aí fenótipo e genótipo. O conjunto de genes de um indivíduo nós vamos chamar de genótipo. E as características observadas constituem o fenótipo, tá certo? Então, pessoal, ó, quero que vocês refaçam a leitura desses textos, tá certo? Releiam com cuidado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, já sabem, é só me procurar. E lembrando, ó, leiam aí na página 70, fenótipo e genótipo, certo? Para vocês entenderem mais a fundo o que eu acabei de falar, tá bom? Então, fiquem com Deus e até a próxima aula, tá certo?